Olá pessoal, boa noite. Como estão as coisas por aí nesse período da pandemia do Covid? Nós estamos aqui hoje em mais uma live aqui da NeoOnco, né? Gostaria antes de mais nada de agradecer a presença de todos vocês e falar um pouco do nosso trabalho, antes de mais nada, antes de fazer o convite para a Daniele, que vai falar com a gente hoje sobre dor e fisioterapia, né? A fisioterapia da dor nesse momento de Covid, nessa pandemia do Covid. A nossa clínica tem a página no Instagram, no Facebook, nós temos nossa página neoonco.com.br. Então, se vocês quiserem acompanhar a entrevista depois ou mandar para algum conhecido para assistirem, a gente agradece muito a participação de vocês e os comentários que vocês nos enviam durante a live e depois. É muito importante para a gente, para tentar melhorar e sempre trazer um pouco mais de informação para vocês. Hoje a gente vai convidar a doutora Daniele, fisioterapeuta. A doutora Daniele é formada pela Uniban, em São Paulo, é uma Universidade Bandeirantes, se formou em 2002 e fez pós-graduação em avaliação e tratamento da dor pela UHC da USP de São Paulo e depois se especializou em oncologia pela Associação Brasileira de Fisioterapia. Daqui a pouquinho a Dani vai estar online, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai respondendo à medida que forem surgindo as questões. Dani, boa noite, bem-vinda. Olá, tudo bem? Já está aí online, já fiz o convite, já fiz a sua apresentação aí. E falar um pouquinho aí do seu trabalho, do que você gostaria de conversar com a gente hoje, fica à vontade. Bom, hoje o convite é para falar sobre dor. Quem não tem dor, não é verdade? Ou quem nunca teve um episódio de dor na vida, né? E assim, e o que a gente vem reparado é que com a pandemia, com essa coisa de ficar em casa, de mudar a nossa rotina, aumentou muito os processos dolorosos das pessoas, né? Então, assim, eu fiz uma pesquisa rapidinho aqui na ferramenta de busca do Google, aumentou em 76% o número de pessoas que colocaram lá na plataforma dor nas costas, né? E o pico foi em maio, né? Então a gente pensa, se a gente já está em casa nessa quarentena aí, desde fevereiro, março, abril, então assim, quantos meses que a gente já não vem mudando a nossa rotina e que potencializou essas dores, né? O que é legal a gente falar, assim, conceituar um pouquinho, doutor, o que é dor, né? Segundo a Associação Internacional do Estudo da Dor, a dor, ela é uma experiência emocional e sensorial desagradável. Então, quando a gente fala em experiência, quer dizer o quê? Que cada pessoa vai ter a sua própria experiência dolorosa, né? Porque às vezes a gente atende pessoas até com a mesma lesão, só que com dores diferentes. E aí se pergunta, né? Mas não é a mesma lesão, né? Uma hernia de disco, por exemplo. Então, a lesão pode ser a mesma, mas como a dor, ela vem do sistema nervoso central, né? Que a gente chama lá as nossas conexões emocionais, sensoriais. Acontece tudo aqui na neuromatriz da dor, né? Nessas conexões. Então, cada paciente tem a sua crença, o seu medo. Então, assim, por isso que é muito... resistência, né? Cada um é do jeito. Isso, muitas vezes a lesão é a mesma. Só que a dor depende da experiência de cada um. E como a gente associa a dor à emoção, porque trabalha na mesma área, né, do sistema nervoso central, não tem como a gente falar dessa pandemia, do que virou tudo isso no emocional das pessoas, né? O medo de perder o trabalho, né? Será que eu vou dar conta de fazer o que eu faço em casa? Então, tudo isso. As mães, gente, deve ter mãe aqui nessa live enlouquecendo com aula online dessas crianças. Então, assim, agregou mais tarefas, né? E tudo isso potencializa as nossas dores
talvez a gente já tinha algum processo doloroso, mas como a vida era corrida, né, a gente não dava muita atenção para isso, e aí precisamos parar, e aí essas dores se potencializaram, né? Doutor, você me interrompe aí, porque eu engato a primeira, não falo. Não, comentando também, Dani, que a dor é a queixa clínica mais frequente em consultórios médicos no mundo inteiro, né? Dor lombar, Isso, né? Principalmente dor lombar. Quer dizer, é um sintoma que não está relacionado só a essa fase agora. A ideia nossa é transmitir hoje na isso. live conceitos e talvez ajudar as pessoas, porque o que a gente está vendo é que nessa fase em que as pessoas estão tendo menos atividade, menos trabalho físico, muscular, a possibilidade de aumentar essa queixa é maior, não é isso? Muito maior, muito maior. Realmente, a dor Associado também, é só fortalecendo essa questão de que existe toda uma questão neurosensorial relacionada à dor. Então, nesses momentos de ansiedade, de estresse, as pessoas tendem a potencializar ainda mais esse sintoma, né? exatamente, é isso mesmo. Então, assim, virou um balaio, né? Virou um negócio assim meio maluco na vida das pessoas, né? É, e aí, essa questão de trabalhar o home office, o que que aconteceu? Fechou-se as academias, né? Fechou-se os lugares para se exercitar. Não sabia nem se podia praticar esporte ao ar livre também, ficou uma restrição até nisso. E aí, até quem já tinha uma certa prática de atividade física regular, que estavam bem, quando parou, a dor apareceu. Então, assim, isso é para a gente pensar que o exercício é para a vida, né? Às vezes chega um paciente lá na clínica para tratar dor, eu falo muito isso. Eu falo, olha, a responsabilidade do tratamento da dor do fisioterapeuta, do médico, do psicólogo, do nutricionista, é uns 25 a 30%. O responsável para tratar a dor é você, né? Hoje mesmo eu atendi um paciente que o médico disse: você precisa fazer muita, muita, muita físio. Eu falei para ele assim: olha, você vai precisar fazer físio, mas o muito, muito, muito vai depender de você, né? Então, assim, a gente precisa deixar para as pessoas claro que o tratamento da dor, a gente é um aliado, né, doutor? O remédio é um aliado, a físio é um aliado, mas quem trata a dor é o próprio paciente de acordo com a sua predisposição de querer mudar o seu modo de viver, a sua qualidade de vida, né? Então, isso é muito importante a gente falar, que a responsabilidade maior do tratamento da dor é do próprio paciente, né? Eu costumo brincar, às E é vezes, com isso o que é paciente em consulta, eu falo assim, olha, na porta está escrito médico, não é mágico, né? Então, eu também isso. penso muito, às vezes, com as pessoas, assim, você me traz uma queixa, eu tento ajudar da forma que eu posso. Muitas vezes, existem várias coisas, e para dor, especialmente, dor quando você vê que a pessoa tem uma fraqueza muscular muito grande, tem uma perda de posição, de postura, ergonomicamente trabalha em posições viciosas, né? Eu sempre tento passar para os pacientes o seguinte: é muito melhor você mudar seus hábitos, passar a fazer hábitos mais saudáveis, porque só tomar um remédio pelo resto da vida, não tem o menor sentido isso, né? Então, se você resolver um sintoma, você não está resolvendo um problema. E eu acredito que Isso. esse trabalho seu de fisioterapia, educadores físicos, são muito mais importantes em resolver o problema e não o sintoma do problema, a consequência, né? As pessoas às vezes se preocupam muito com a consequência, né? É uma coisa que foge um pouco do, da, do trabalho da fisioterapia, mas que, de certa forma, também espelha isso aí. A pessoa chega com dor de estômago, eu como alguma coisa e tenho dor de estômago. Eu quero tomar um remédio para dor de estômago. Olha, deixa eu te falar uma coisa, não é melhor você parar de fazer o que o seu estômago está te avisando que não faz bem? Eu acho que a parte física também parte muito para isso, né? Isso, exatamente. Assim, o que é legal a gente falar, por exemplo, como a gente não tem, algumas empresas já voltaram a trabalhar, né? Mas eu acho que essa questão do home office veio para ficar, né? É uma realidade que muitas empresas não aderiam ao home office, mas que agora, diante disso tudo, acharam conveniente até manter o funcionário trabalhando em casa.
Então, o que é importante também? Essa pessoa fica atenta em algumas questões ergonômicas, né? Então, assim, não é sentar em qualquer cadeira, né? A pessoa que vai trabalhar em home office precisa ter uma cadeira adequada, ergonomicamente, né? Falando, que se adapte ao seu corpo. O que é importante também a gente pensar, como que você senta, né? A gente senta de qualquer jeito e ali na sacro, né, na região lombar. Então, assim, presta atenção em como você está sentando. Você passa horas sentar. Senta ali no ossinho do bumbum, coloca a mão embaixo do bumbum, vê, sente o ossinho, né? Eu até dou uma dica assim para os meus pacientes, quando você estiver sentado, se você conseguir flexionar a perna, assim, cruzar as pernas, você está sentado em cima da sua lombar e do seu sacro. Você não está sentado em cima do isquio, né? Então, eu sempre falo para eles, senta em cima do ossinho, aqui do bumbum. Se você não conseguir flexionar suas pernas, cruzar, você está sentada na posição correta, né? Porque o bumbum foi feito para sentar no bumbum, não é na lombar. Então, assim, precisa ter atenção, né? Porque horas e horas você sentado ali. Outra coisa importante, a gente que é muito miúda de tamanho, não pode ficar com os pés balançando assim embaixo da cadeira, né? Precisa colocar os pés no chão. Então, não tenho estatura para pôr no chão, porque tem acontece, né, doutor? Aí o que você faz? Coloca um banquinho ali. Vai sentar em tijolo aí daqui a pouco. Então, coloca um tijolo que seja, mas você precisa apoiar os seus pés em algum lugar, né? Para não forçar o joelho, não forçar o quadril. Que mais? Vamos pensar, a altura do monitor, né? Então, assim, a altura do monitor tem que estar na altura dos olhos. Você não pode ficar trabalhando aqui, né? Com essa força aqui na sua cervical, na sua musculatura. Então, sobe, coloca uns livros ali para ficar na altura do monitor. Então, são detalhes que numa rotina que você fica ali 6 horas, 8 horas, faz toda a diferença. Você precisa levantar todo dia. Exato. Se alonga, criatura, né? Se alonga. Faz lá uns movimentos de alongamento, né? Nada muito, não requer muita habilidade, é mais a vontade, a predisposição de você querer fazer, né? Do que a dificuldade em si. E hoje em dia na internet também, doutor, tem muita coisa bacana. Tem coisa que não vale nada, né? Precisa saber filtrar um pouco. Mas tem coisas interessantes, profissionais que estão dando dicas sérias de alongamento, de atividade física em casa. Por que não? Né? Se você já era praticante, por que você não deu continuidade aos seus exercícios? Né? Então, coisas assim que vai... E assim, a questão voltando um pouquinho lá na dor lombar, a grande maioria das dores lombares tem causas inespecíficas, né? A minoria, cerca de 10%, que são causas mais, né? Síndrome da cauda equina, que a gente precisa ficar preocupado, uma fratura patológica, no caso oncologia, né? Sim, mas a grande maioria da fraqueza muscular, da falta do alongamento, né? Então, assim, a gente precisa se mexer. Que nem diz o meu avô, Leonardo, também, precisamos mexer o esqueleto. E é isso, é mexer o esqueleto, né? Um homem sábio. Hã? Um homem sábio. Inteligentíssimo. É balançar. Mas aí me perguntam assim, mas qual que é o melhor exercício? Aí eu falo, do que você gosta? Né? Não tem o melhor exercício, porque se a gente for pensar em conexões cerebrais, os exercícios atuam da mesma maneira. Porque é aqui, a gente tem, dentro do nosso corpo, todos os remédios opioides naturais que a gente possa ter, né? E o exercício, ele é já cientificamente provado que é o melhor para o corpo, né? A gente não trata a dor com repouso, isso aí já faz muitos anos que já está em desuso, né? Tinha uma dor, falava, vai, fica quietinho, não se mexe. É o contrário, né? Precisa ir no médico, né? Dar um diagnóstico preciso, muitas vezes, tomar um medicamento para baixar esse limiar da dor, mas a vida é a vida que segue,
né? Então, é preciso o paciente, é que eu falei desde o começo, se predispor a começar alguma coisa, se mexer, né? Então, tem essas questões ergonômicas, que é legal todo mundo fazer em casa, tá? O que é muito comum também? É uma síndrome que chama síndrome dolorosa miofacial. Eu sempre bato nessa tecla para essa síndrome porque ela é tão comum, mas muitas vezes ela é um pouco negligenciada, assim, né? Sempre precisa achar uma causa quase que articular, e muitas vezes a lesão nem está na articulação, né? Às vezes o paciente faz vários exames, ressonância magnética, tomografia, vem lá com hérnia de disco, né? O famoso bico de papagaio. Aí eu pergunto, mas quantos anos o senhor tem? Eu vou olhar lá, 70. Eu falo, meu Deus, né? Não dá para não ter nada com 70 anos. Não é? A gente envelhece. A gente nasce envelhecendo, né? Então, assim, tem coisas que é natural do envelhecimento. O diagnóstico de uma dor não é de um exame, é de uma série de coisas. O exame de imagem nos dá um norte, mas a gente precisa avaliar outras condições clínicas nesse paciente, né? E uma dessas condições é essa síndrome dolorosa miofacial, que é muito comum em pacientes com dores persistentes, né? Em dores mais crônicas, não na fase aguda da dor, na fase mais crônica, né? Então, a gente precisa desbloquear esses pontos gatilhos. São pontos gatilhos que dá na musculatura das pessoas. E qual que é a causa? É uma série de fatores. É o estresse, é o esforço repetitivo, o sono não reparador, é vários sintomas. Desbloquear da fisioterapia. Só que eu sempre ensino para os pacientes uma coisa bem bacana que dá para fazer em casa, né? Às vezes o paciente não tem acesso a um fisioterapeuta, né? Não tem recurso financeiro, na cidade não tem, então como que faz? Vai viver com dor? Não. Então o que eu faço? Eu sempre oriento as pessoas a terem uma bolinha assim. Geralmente a de tênis é a melhor, mas não é todo mundo que pratica o tênis, né? Vamos pensar que isso é para poucos. Então o que faz? Não tem uma bolinha de tênis, pega um limão mais firminho, mais verdinho. A bolinha do cachorro que brinca, diz que ela é mais firminha. E o que faz? Vai lá nesse pontinho gatilho, prende essa bolinha lá e aperta, tá? Por quê? Quando a gente faz esse aperto, a gente diminui ali a região vascular, né, causando hipóxia, e quando você tira essa bolinha, irriga de substâncias boas, né, nessa região do seu ponto gatilho. Então, assim, tem uma dor nas costas, lá na escápula, né, aqui na região da escapular. Pega a bolinha, vai lá na parede e fica lá, segura. No ar também, tá? Então, é importante ter uma bolinha rígida em casa, né? E junto com o alongamento. Eu preciso alongar toda essa minha estrutura muscular para que eu minimize as chances de ter dor, né? A gente precisa se mexer daí, certo? Falei pra caramba, né? Imagina. Ô, Dani, deixa eu te falar uma coisa. E nessa fase aí que nós estamos dessa pandemia, que essas crianças estão todas ficando em casa aí, não estão tendo aula, tendo que assistir a aula, fica 4, 5 horas. Minhas filhas estão assim, né? Para criança, você tem alguma coisa específica que você acha mais interessante falar? E o contrário também, para esses pacientes idosos que às vezes nunca praticaram muita atividade física, que é a idade em que os pacientes têm mais queixa mesmo, que tem uma menor massa muscular para proteger, né, o eixo axial, principalmente, que você falou da cauda equina aí, que é a coluna, né, a coluna como um todo. Alguma orientação específica também para idosos? Olha, assim, ó, pensando nas crianças, eu acho que é as brincadeiras, né? Criança, a gente não tem tanta preocupação em lesão, né? Porque é tudo diferente, a fase de crescimento já é diferente, né? A questão da epífise e tudo. Então,
brincar. Brinca, pula corda, joga bola, essas coisas, né? A questão do idoso, o que é importante a gente falar também, né, doutor? Não é agora que você vai querer resolver fazer atividade física, né, sem orientação. Isso vale para nós adultos também, né? Quer dizer, eu não fazia nada antes da pandemia. Agora, de repente, eu quero fazer HIIT. Viu? Você vai ter uma lesão, né? Porque você não... que agora se pode dar Rivotril para criança, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus, não faço não. Eu não sou pediatra, não, mas acredito que evitar drogas controladas para criança é sempre mais prudente, né? A não ser, obviamente, que tem uma indicação específica do especialista, né? Sim, claro. Então, o idoso, o que é importante? Movimentos de alongamento básicos. Orientações, né? Não dá agora para um idoso querer começar alguma coisa sem orientação. Então, assim, dor que eu não consigo nem começar, né? Tem pacientes que têm muita dor, aí eu falo, começa na cama, é gradativo, né? Então, assim, faz o movimento de punho, pé, é tudo como... A gente não pode criar expectativa de uma pessoa com uma dor há muito tempo, ou que melhore do dia para a noite, né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado, assim. A questão do paciente idoso é a mesma coisa. Cuidado, né? Porque a gente não sabe a integridade óssea desse idoso, né? As questões da osteoporose, osteopenia. Então, sozinho começar isso é meio... Eu não aconselho muito, não. Só se for uma coisinha muito básica, de mexer assim o esqueleto, que nem diz meu avô, né? Mas nada muito de internet, assim, flexão, agachamento, nada dessas coisas, não. A não ser que seja sob orientação. Eu acho que esses pacientes mais velhos precisam mais ainda, né, dessas orientações. O que você está passando, né, para deixar para o pessoal, são orientações gerais, básicas mesmo, né? Mas agora, aquela pessoa que está com sintoma mais tempo, que tem já uma categoria de dor mais intensa, eu acho que tem que sempre passar, né, Dani? Não pode tentar fazer tudo sozinho, né? Isso. Tá cortando um pouquinho. Será que eu tô cortando também? Acho que tá um pouquinho também. De vez em quando corta um pouquinho aqui, mas vamos tocando. Se travar demais, a gente repete a pergunta, repete a fala também. Uhum. E fala um pouquinho também, Dani, a questão do sono pra gente. O que você tem para orientar sobre posição para dormir, qualidade do sono, alívio de dor? Então, porque assim, a gente tem que pensar que o sono é o momento que a gente está fazendo uma reparação no nosso organismo. Por isso que a gente chama... Eu sempre pergunto, seu sono é reparador? O que é isso? Quando você acorda descansado, né? Que é isso que a gente tem que perguntar. Porque tem pacientes que dormem, mas acordam com dor, acordam... Então, assim, o sono não está sendo eficiente, né? Então, assim, alguns pacientes precisam usar de recurso medicamentoso. Eu acho que até para tratar dor, vale a pena. Eu acho que não dá para a gente tratar dor, principalmente crônica, né? E o paciente não dormir, não conseguir dormir. Então, assim, coisas que não casam bem. Então, precisa dormir bem. A questão do colchão também é importante, tá? Então, assim, quantos anos faz que você tem seu colchão? Há 25 anos, o paciente fala. Eu falo, nossa, tá na hora de você trocar seu colchão, né? O colchão tem vida útil, não é verdade? Quando eu casei, mas quantos anos faz que você casou? 50? Eu falo, meu Deus do céu, né? Então, assim, isso é importante porque o colchão, ele vai adquirindo alguns vícios do nosso corpo. E isso desestabiliza a nossa coluna, a nossa cervical. Então, assim, o colchão, a média é 15 anos, tá? E sempre assim, vira de um lado, vira do outro, sempre virando ali a cada 15 dias, né? Que é orientações do fabricante mesmo. Qual é o melhor colchão? Há uns anos atrás, se falava muito naquele colchão ortopédico, né? Que é mais duro que pau aquilo. Não sei como alguém conseguia dormir naquilo lá. Mas hoje... Meu Deus do céu! Jesus, mas olha,
Ainda bem que era meio moda esses colchões ortopédicos, né? Coisa bem melhor, né? Então. Esses colchões a gente nem indica, mas não pode ter essa rigidez, né? Uma coisa que parece uma tábua. Não, tem que ser um colchão firme, firme. E é que eu falo para os pacientes, tem que experimentar. Não adianta, comprar colchão pela internet não dá. Tem que deitar lá no colchão, fazer o test drive lá, ver se gostou, para depois comprar, né? Aí muitos perguntam, eu fui ver o colchão. Eles falam para mim, fui lá na loja. Aí tinha um lá que tinha um pillow top, que eles chamam, né? Não é tudo de ruim, mas como você vai virar esse colchão? Né? Então eu falo, olha, você tem que pensar que esses colchões, a vida útil é menor ainda. Porque o colchão, além de você virar ele de assim, você tem que virar de assim, né? E com esses pillow tops fica difícil. Então, assim, você vai ter uma vida útil menor do seu colchão. Então, a questão do colchão é essa, tá? Precisa ficar atento. Agora a questão de travesseiro também. Do quê? Travesseiro. Então, vou falar do travesseiro. O travesseiro é o seguinte. Como eu vou medir o travesseiro ideal para mim? Você vai pegar o seu travesseiro hoje, você vai encostar o seu ombro na parede, tá? Vai encostar lá. E vai encaixar o seu travesseiro entre a sua cervical e a sua cabeça. Vai colocar o seu travesseiro aqui no ombro. Cabeça bem retinha. Se você precisar segurar seu travesseiro, ele tá baixo para você, tá? Tá fora da altura. E se você perceber que a sua cabeça veio para cá, o colchão está muito alto, também está sobrecarregando a sua... fazendo meu sono, eu estou fazendo tudo errado. Pois, porque é assim também, doutor, o que eu falo para os pacientes? Se você não tem dor nenhuma, tá super 10, ótimo, viva a vida do jeito do seu colchão, do seu travesseiro, tá? Eu acho assim, a gente se adapta também, a musculatura é adaptativa, né? Então, assim, essas recomendações é mais para quem já tem um desgaste articular cervical, né? Já tem uma dor muscular aqui. Então, é mais para essas pessoas, né? Aí você coloca lá o colchão. Então, o travesseiro. Então, se sua cabeça ficou retinha, o travesseiro tá jóia, tá? Aí, me perguntam, mas que material? Assim, esse negócio de NASA não dá certo. NASA, pena de ganso. É o que você tem, NASA, né? Não. Então, deve ser. Deve ser. Então, assim, por quê? Esses travesseiros, o que ele faz? Ao longo da noite, a cabeça vai ficando enfiada lá, né? O pena de ganso também vai. Então, assim, o ideal, qual que é o ideal? O de látex. É o ideal. Né? Então, ele é um travesseiro mais firminho e que ele não deixa a sua cabeça, né, ficar nessa... E tem mais um detalhe importante em toda essa questão aí, que é o travesseiro de corpo, né? Quando eu fiz a minha formação em dor lá no HC, o que eles... Ô, Dani, cortou, repete aí. Vamos esperar voltar. Não ouvi, doutor. Espera aí um pouquinho. Agora voltou. Agora voltou. Quando você estava falando do travesseiro de corpo no HC. Isso, então. Lá, o paciente chegava com dor, a equipe da dor falava, precisa comprar um travesseiro de corpo, né? Que a gente chama lá de Ricardão. Por quê? O travesseiro de corpo, você vai abraçar, porque o ideal é dormir de lado, né? O ideal, mas cada um se ajeita aí do jeitinho que dá, né? Você só tá falando aqui que foi a NASA que travou o seu sinal aí. Foi, mas você sabe que uma vez eu fiz um vídeo, eu falei, meu Deus, o fabricante do travesseiro NASA vai me matar. Ai, mas eu falo mesmo, assim, se você não tem problema, dorme com o da NASA, tranquilo. Mas se você já tem, descarta
cartanazo. E aí, doutor, esse travesseiro de corpo, o que que é importante? Tem gente que chega lá e fala, você dorme com algumas coisas entre as pernas? Eu durmo com uma almofada. É Olha, uma... eles vão mandar prender a gente. Aí, deixa eu voltar pro travesseiro. Aí, uma almofadinha entre os joelhos não resolve muito, porque você sobrecarrega lá a sua panturrilha. Então, assim, esse travesseiro comprido, de 1,5 m, ele tem 1,5 m. Você consegue colocar desde o seu calcanhar, seus joelhos, e ainda abraça. E consegue produzir um relaxamento aqui na musculatura da cervical, no trapézio. Então, assim, existe coisas para melhorar o sono, e falar também, né, da questão do exercício que ajuda muito no sono, o que você come, né? A Aline falou brilhantemente em outra live sobre os alimentos, falou sobre os alimentos inflamatórios, né? Isso tudo é coisas que o paciente precisa estar atento. Porque não dá, a gente não pode mudar uma coisa, né? A gente precisa mudar toda uma conduta, né? Incluir as coisas é difícil, né, doutor? Eu entendo assim que muita gente não consegue virar essa chave assim do dia para a noite, né? Tem pacientes, por exemplo, fibromiálgicos, anos de fibromialgia, não vai conseguir do dia para a noite melhorar todas as suas questões dolorosas. Mas a gente precisa dar o primeiro passo, né? E o primeiro passo é incluir o exercício e dormir bem, né? Então, assim, precisa nem que for devagarzinho. Você não vai conseguir agora caminhar 1 hora, né? Nem é benéfico para a sua saúde começar já, porque tem isso também. Eu falo, vai caminhar um pouquinho, né? O que as pessoas fazem? Caminham 1 hora, no outro dia não aguenta nem dar um passo. Porque sobrecarregou uma musculatura, uma articulação, e aí faz o quê? Desmotiva. Ah, eu não vou mais, porque eu sinto dor. Para que eu vou lá? Vem de melhorar, piora, mas espera um pouquinho. Né? Como você começou esse exercício? Por isso que eu falo, não adianta a gente agora querer olhar na internet, fazer HIIT, crossfit. Não, é coisas devagarzinho. Vai fazer caminhada 10 minutos, 15, para a musculatura, né? Tem até um colega nosso que trabalha com a gente, doutor, não sei nem se ele está aqui na live, me procurou com dor no joelho. Aí falou que foi e sentiu dor no joelho. Aí eu falei, quanto tempo faz que você não corre? Aí ele falou, faz uns 6, 7 meses. Né? Aí eu falei, bom, então assim, o que acontece? Você sobrecarregou uma musculatura que já não está mais nessa predisposição toda. Então vamos ter que começar de novo, né? Será que travou? Aí aí ele tá aí, ó. Olha lá. Ó. Pois é. Ô, doutor. Nossa, atleta. Ô, doutor, eu não tô com... A gente vê demais, a pessoa não tem... Tive um paciente meu que estava fazendo quimioterapia e chegou um dia falando que estava morrendo de dor no corpo e tudo, porque tinha feito um pouco de exercício no fim de semana, se poderia continuar fazendo exercício. Sabe, mas quanto de exercício você fez? Eu andei de bicicleta umas 4 horas. Assim, nossa, mas você tinha tanto hábito de andar assim de bicicleta? Não, tinha uns 10 anos que eu não andava, aí eu peguei e empolguei. Pô, mas ele também não. Vai devagar. Aí não dá. Poucos, né? Você já Isso. A musculatura então... não está preparada, tem que ir aos poucos, né? Isso. E deixa então, com relação a calçado, você vê alguma coisa também? Eu particularmente tive problema uma vez com calçado, com dor. Até eu descobri, eu penei um pouquinho. Tem alguma coisa especial para você falar disso também? É assim, olha, eu acho que tudo é uma questão de adaptação do próprio corpo, né? Assim, para você aquele sapato não foi legal. Mas de repente para uma outra pessoa é. Então, assim, na verdade não tem esse não pode, esse pode, não tem isso, porque cada experiência dolorosa é de uma pessoa, né? Então, assim, o que eu oriento os pacientes, por exemplo, é se ele já tem algum diagnóstico de esporão, de calcânio.
Porque o que se fala muito é nessas palmilhas que vende de gel. Você já viu essa? Já viu, Já, né? já. Então, aí o que acontece? A gente tem que entender que o esporão é uma lesão por contato. Então, assim, eu tenho um esporão que fica batendo ali, aquele ossinho, né? Para quem não é da live aqui não entende muito, é um ossinho que nasce ali no calcanhar, e ele fica batendo e inflama a sola do pé, que é fascite plantar. Aí o que eu fui percebendo durante o tempo, assim, da minha prática, assim, né? Que quando eu tratava esporão, que mesmo os pacientes usando essa palmilha em gel, eles continuavam sentindo dor, né? Aí eu falei, puxa vida, mas que coisa chata. Aí sabe o que eu fiz? Eu peguei aquela bolinha azul que tem eu tirei, eu cortei. Lá vai a empresa da palmilha em gel me Aí, ó. cortar meu pé. Você vai caçar os processados por metade do mundo ortopédico aqui. Ah, meu filho, eu sou assim. Aí o que eu fiz? Eu comecei a cortar. Porque eu pensava assim, eu pensava comigo, viu? A questão de estar no negocinho azul, no gel, é só mais macio. Mas tá com contato do mesmo jeito. É. Aí eu comecei a tirar. Olha, mas você não sabe que deu resultado? Deu resultado. Os pacientes começaram a Meu falar, caso, eu melhorou. botei fogo no sapato, resolveu também. Às vezes é bom jogar no lixo, resolve Joguei também. fora mesmo, aí resolveu minha vida. Nunca mais tive. Tem coisas que não se adaptam pro nosso pé, não tem jeito. Então, eu acho que é isso, E agora também, doutor, já que a gente está falando em várias dores, sabe o que tem muito agora? O text neck. Já ouviu falar do celular? Não, É uma não, nunca vi. síndrome que dá na região do pescoço, aqui, por conta É. do celular. É. Ai, muitos jovens estão ficando no celular, no celular. Aí eu comecei a pensar bem nessa síndrome, né? Que, assim, tudo para nós parece que tem que ter um culpado, uma causa. Ah, é não sei o quê. Ah, aqui no caso é o coitado do celular, né? Que fica lá. Aí eu comecei a me questionar assim: se você é uma pessoa ativa, não é sedentária, tem uma qualidade de vida boa, até que ponto o celular te prejudica? Se fosse o problema o celular, a humanidade teria problema no cervical, porque todo mundo usa celular. Então, assim, a gente precisa entender que nem sempre tem um culpado da nossa lesão, da nossa dor. Às vezes é a nossa própria conduta. Às vezes a gente é o nosso sedentarismo, o fumo, o álcool, o que a gente come, né? Então, às vezes, é muito mais isso o causador das nossas dores do que propriamente o celular, né? Se você precisa trabalhar em home office lá 8 horas, mas se mexe, é ativo, você não vai ter dor, ou mínima dor, diferente de uma pessoa que não faz nada, né? Então, é preciso a gente se conscientizar de que a gente tem que mudar, nós que temos que mudar, certo? Então, mudar o colchão é importante, mudar o modo de dormir é uma orientação, ajuda muito, mas se você continuar sedentário, não há colchão que você mude, é o que eu brinco, né? Não há intervenção terapêutica, medicamentosa, que vá te dar 100% de efetividade se o próprio paciente tiver resistência nas mudanças, tá, né? De comportamento. Então é isso. E deixa eu te falar, Dani, vamos falar um pouco do paciente oncológico agora, entendeu? Nessa Uhum. fase aí o paciente oncológico é um paciente todo especial do ponto de vista da fisioterapia, né? Você como especialista na área de oncologia e fisioterapia, eu queria que você falasse um pouquinho, porque o paciente já tem uma tendência a fazer menos atividade durante esse período de quimioterapia, de tratamento oncológico. Agora, na fase nesse mundo louco que a gente está vivendo do Covid, os pacientes têm feito ainda menos, né? Porque não se sentem à vontade de sair. Eu falo assim, olha, gente, um ambiente aberto, na verdade, é um ambiente menos propenso a você pegar esse vírus aí. Desde que você tome todos os cuidados de distanciamento, de contato físico, de proximidade com os outros. Na verdade, o ambiente aberto é o ambiente menos provável de você pegar. Mesmo assim, Sim. ainda é difícil. As pessoas estão
tem muita informação truncada e conflituosa dentro da própria mídia mesmo. Uma coisa, um dia fala uma coisa, outro dia fala outra, né? Então, as pessoas acabam ficando inseguras. Eu queria que você falasse um pouquinho, até para reforçar a necessidade disso, o tanto que isso ajuda esses pacientes. É porque, assim, cria-se um mito de que se você tem câncer, você não pode mais nada, né? Ah, tem câncer, e não é isso, né? É pelo contrário. Hoje em dia, a medicina farmacológica está aí você para mostrar, né, como médico, muito avançada para pensar em qualidade de vida desses pacientes. Então, assim, é preciso entender que você pode e deve fazer as coisas mais próximas da sua rotina, mesmo diante desse diagnóstico, né? Incluir os exercícios durante o tratamento de quimioterapia é comprovado cientificamente que diminui os efeitos colaterais dos medicamentos, né? Então, assim, um dos grandes efeitos colaterais é a fadiga oncológica, que é o cansaço, né, que os pacientes adquirem por conta das medicações. E o que trata? É exercício, né? Então, assim, esse paciente oncológico precisa fazer uma atividade física. Na questão dessa pandemia toda, lá na clínica, tem alguns pacientes que a gente conseguiu fazer algumas coisas online, né? Outros pegaram informações, eu fiz uma orientação, olha, começa assim, faz assado, e eles começaram a praticar, né, sozinhos, a caminhada, porque assim, o exercício, além de promover esse bem-estar, do cansaço, a gente evita a neuropatia periférica, né? Tem muitos seguidores meus aqui na live que talvez não saibam o que é. Então, alguns remédios trazem uma dor que o paciente, uma falta de sensibilidade, vamos pensar assim, né? Uma dormência, né, doutor? Nas mãos, nos pés. E o que ainda não tem um tratamento, pelo menos na área da fisio, 100% efetivo, tá? O que a gente pensa? Em minimizar essa sequela para o paciente não perder qualidade de vida. Por exemplo, ele continuar conseguindo caminhar, continuar com a sua rotina de vida diária, evitar quedas, porque uma neuropatia grave pode trazer até quedas para o paciente. Então, o que minimiza? É o exercício, fortalecimento, alongamento, junto com o aparelho que a gente tem lá na clínica também de laser, que a gente faz. Assim, não tem como a gente também tratar um paciente oncológico sem pensar no exercício, numa atividade física. Evita a sarcopenia, né? Que é a perda dessa massa muscular. Então, o paciente continua com essa massa fortinha, né? Boa para segurar as articulações. Então, precisa... A gente na clínica, inclusive, tem toda uma estrutura toda pronta para esses pacientes, né? A gente faz na clínica para os pacientes, a gente tem reforçado isso muito com os pacientes oncológicos. Na clínica tem uma sala específica para você trabalhar com esses pacientes para ajudar durante o tratamento, não é isso? Sim. É mais a disposição do próprio paciente em querer fazer, porque assim, né, doutor, o paciente oncológico tem toda uma abordagem, né, precisa muitas vezes passar com a psicóloga, que a gente também tem ótimas referências na clínica, né, e para poder dar esse entusiasmo, né, porque de primeiro momento o paciente não quer pensar em nada de exercício, ele quer ficar na cama, então assim, precisa de todo um acompanhamento da equipe multidisciplinar, eu preciso da nutricionista, porque às vezes tem que suplementar com proteína para eu poder fazer o meu exercício de fortalecimento, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar todos juntos mesmo, esse paciente oncológico, né? E agora tem casos... Já há muito tempo, né? Eu sou de uma geração, não sou tão velho assim, mas eu sou de uma geração em que o oncologista tentava fazer de tudo, né? Passava orientação nutricional, escutava um pouco mais, tentava ajudar do ponto de vista psicológico, né? Dava orientação. E hoje eu falo, a oncologia hoje ela é multiprofissional. Não adianta o oncologista querer saber tudo e passar tudo. Isso é impossível, né? Acaba que a gente faz de uma forma marginal o muito que pode ser ajudado pelos colegas aqui, da especialidade de suporte que a gente tem. Você falou aí da nutrição, da psicologia, e você está aqui hoje até para reforçar um pouco mais o benefício da atividade física desses pacientes, né?
para Isso, recuperação, liberação de endorfina que você falou aí, né? Eu falo assim, a endorfina é a cocaína que Deus deu para gente. É de graça, exatamente. propicia, né? E você pode usar Isso, à vontade, né? isso. E assim também, é importante que alguns pacientes oncológicos entendam que eu preciso dele, às vezes, lá na clínica também, né? Então, assim, por exemplo, uma paciente que terminou a quimioterapia vai ser encaminhada para a rádio. Fez a cirurgia, né, que geralmente é o protocolo, faz a cirurgia e vai ser encaminhado para a rádio. Como é que está esse movimento, né, do braço? Ela vai conseguir atingir toda a amplitude de movimento que ela precisa? Então, assim, tem casos que eu preciso ver a paciente, ela vai ter que ir lá. Não vai ter jeito, entendeu? Essa questão da reabilitação, né, para tratar a radioterapia, com radioterapia. Que mais? O paciente faz a rádio, começou a rádio. Como lá a gente tem o laser, o paciente faz a rádio, já pode agendar com a gente lá para fazer o laser, porque o laser, durante a radioterapia, evita as queimaduras, as radiodermites. Né? Então a gente faz lá, a Samanta também, que é enfermeira lá, tem o know-how para fazer, nós duas podemos fazer nesses pacientes, e a gente tem lá o equipamento para ajudar nesse processo, né? Então o paciente não precisa ficar com dor, com aquela dor, passa lá, o laser atua muito na frente de processo inflamatório, né? Então é assim, doutor, num mundo encantado, o que seria o ideal? O paciente recebeu o diagnóstico oncológico, passar com toda a equipe, multi, né? Sempre vai ter uma orientação importante para já. Como isso quase não acontece, o que eu falo para os pacientes? Você fez a cirurgia, tirou o dreno, já vai comigo, já marca uma consulta. Por quê? A gente pode fazer drenagem para tirar aquele líquido, evita o seroma, evita a deiscência cicatricial, porque a gente usa o laser, ele cicatriza, é um forte cicatrizante. Então, assim, mas são coisas que não são muito divulgadas. Tá? Então, se você falar, eu posso ir já? Eu falo, deve, né? A gente orienta a questão do movimento. Tem pacientes que 30 dias de pós-cirúrgico tá com o corpo aqui, de medo, não mexe. Não, já tinha que ter tido orientações lá atrás, lá no hospital, de movimento, mas ainda é uma área muito carente de profissional, de informação. Então, a gente está aqui para isso até, né? É para divulgar essas coisas que a Exato. gente pode atuar aí. Eu acho Eu que acho que é a isso. tendência da gente é cada vez mais os pacientes passarem com todos os profissionais antes de começar todo o tratamento, né? Eu, Isso. a parte da oncologia clínica, eu sempre que o paciente vem, no começo do bloco da terapia, eu falo, nós temos toda a equipe aqui, dentista, fisioterapeuta oncológico, nutricionista oncológico, psicólogo voltado para a área de oncologia também, passe com todo mundo, né? Nós damos isso para os pacientes na clínica, sem custo nenhum para os pacientes, exatamente Isso. porque hoje eu entendo a diferença que isso faz para o tratamento todo do paciente. E o que é bom para o paciente é bom para mim, como médico, né? De qualquer Sim. forma, o paciente vai ser um paciente que vai conseguir fazer o tratamento completo, sem ter tantos transtornos ao longo do tratamento. E acaba que, além da parte prática, de se ficar muito mais fácil no meu trabalho, a parte humana, para mim, me deixa muito feliz também, de ver que o paciente está tendo uma tolerância maior. Então, eu acho que, com o tempo, a tendência vai ser esses pacientes terem essa assistência até de começar, né, Isso. o tratamento. É. Porque a gente tem que pensar assim, ele é o que eu sempre falo para todos os pacientes que passam lá comigo. Você não é um câncer, você está com câncer. Então, assim, cadê você, né, nesse percurso todo, nessa história toda? Cadê a sua identidade? Cadê aquilo que você gosta? Né? Tem pacientes que fazem cirurgia, que esvazia a axila, ai, não posso mexer, não, devagarzinho você pode. O que você gosta de fazer? Crochê, tricô? Vamos lá, vamos voltar mais próximo da normalidade. Né? A pessoa, ela é uma fase que ela vai viver, às vezes longa, né? Que a gente entende que é um pouco demorado o tratamento, mas com toda essa equipe aqui unida, junto, a gente consegue trazer esse paciente mais próximo da rotina dele, né? É o que eu falo, você precisa entender isso, eu falo, você não é a doença,
Você só está com ela. E vai passar. Que a gente sabe que passa. Termina, acaba, né? Então assim, eu acho que essa questão da equipe é muito legal. E assim, eu tô vendo que a gente já tá para acabar, né, nossa live. E assim, doutor, eu fico muito feliz pela oportunidade que você me deu em trabalhar lá, porque esses pacientes agregam muito na nossa vida, né? Não é só, não é só, Eu não aproveito. imagina, não é só, é uma questão de aprendizado mesmo, né, que a gente carrega na vida, né? E a gente aprende muito com cada história que entra lá, com cada abraço. A gente não pode abraçar agora, mas a gente, né, faz assim para o paciente, Cada paciente né? é único, né? Eu falo sempre com meus pacientes, uma coisa é a sua doença, outra coisa é você, né? A doença não pode dominar a sua sensação de bem-estar, a sua sensação do valor que tem a vida. Eu Isso, falo assim, você não pode viver para tomar remédio. Isso não é vida, né? A pessoa tem que viver bem, o tratamento tem que fazer o paciente viver melhor, né? Então, muitas isso, vezes, vale a pena dar um tempo em tratamentos com drogas, com medicamentos, e passar mais para toda essa área de suporte, entendeu? Por causa disso. Porque a vida não é tomar remédio, né? Não pode ser assim. A pessoa tem que ter uma uhum, sensação de plenitude na vida, né? E essa isso, parte física, eu acho primordial. Eu acho que eu gosto, eu não sou como o presidente falou que é um atleta, é história de atleta, né? Brincadeiras à parte, mas eu faço atividade física já há muitos anos, né? Deveria fazer até mais, gostaria de fazer mais, mas é difícil às vezes no dia a dia. Mas a gente tem que aprender, mudar hábito e colocar na nossa prática diária a atividade física, né? isso. E assim, para voltar um pouquinho nesse tema, agora tem uma nova diretriz da atividade física, né? Antes, o ideal para se evitar várias doenças, né, era de 150 minutos, moderado, 75 intenso na semana. Agora isso já mudou, a gente precisa aumentar um pouco mais isso, né? De 150 minutos a 300 de atividade moderada, né, de 75 a 150 de atividade física mais potente. Então, inclusive, acabou de sair um estudo muito legal, foi dia 20 agora, sobre atividade física. Teve foi prospectivo de 8 anos, com mais de 400 mil pessoas, né? E se mostrou que a atividade física previne muitas e muitas e muitas doenças. Inclusive, se morre menos, morre mais tarde quem faz exercício. Né? Colocou ali a morte aliada. Se você não faz nada, você antecipa o seu óbito, né? E é uma coisa tão simples, de repente, você fazer uma caminhada, né? Relaxar a cabeça, porque isso também é um fator muito difícil hoje em dia, né? O estresse, o corre-corre, as preocupações. Então, ali, pensa numa meditação, né? Meditação nada tem a ver com religião, algumas pessoas confundem um pouquinho, mas é uma prática muito legal. Eu não sou a melhor pessoa para explicar meditação, porque eu comecei faz pouco tempo, mas fiz um curso maravilhoso de meditação na prática clínica, e tem estudos que comprovam quando a gente consegue se desconectar um pouco desse frenesi no cérebro, a gente ganha qualidade de vida, e é tudo isso. Joia. Ô, Dani, tá chegando o Ah, final. falei pra caramba, né? Eu falei pra você que eu engato a primeira. O pessoal tá achando aqui que é pouco. Ah, imagina. O pessoal aqui Tá tá bom. comentando aqui, tá achando que é pouco, estão adorando a live aqui. É bom que o pessoal passa para os outros aí. Mas nós temos nosso prazo aqui. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, Dani, para o pessoal aí. E porque nós temos nosso tempo aqui, daqui a pouco vai cair a live. Isso. Olha, uma mensagem que eu quero deixar é assim: se conecte com Deus. A primeira mensagem que eu quero deixar. Assim, quando a gente consegue ter uma espiritualidade, um entendimento, por que aquela dor me acometeu, né?
por que que eu estou passando por isso? O que que esse diagnóstico me trouxe? A resiliência, que a gente chama, né? Tudo fica mais fácil. Tente manter o bom humor, apesar dos pesares, né? A vida não é fácil para muita gente, é muito difícil, mas com humor, com fé, a gente consegue superar muitas coisas na nossa vida. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. E te agradecer, né, doutor, por abrir Imagina. essa portinha aí da ANEL para mim entrar, para eu entrar. Eu acho que essa palavra sua, eu converso muito com meus pacientes sobre a questão religiosa, sabe? Não importa qual religião que você tem, mas assim, é nítido para a gente do lado de cada mesa, né? Que quem tem fé, esperança em Deus ou alguma religião tem uma facilidade muito maior de superar esses momentos, né? E quem Com acredita em certeza. algo muito maior, né? Eu falo assim, olha, mas as pessoas... Eu sempre pergunto, você acredita em Deus? Se a pessoa acredita, eu falo, então por que você está com tanta desesperança na vida assim? Né? Tem que acreditar, está na Bíblia, né? Que não cai um fio do seu cabelo que Deus não permita. Exatamente. Sim, não adianta ter fé se você não tem esperança, né? A fé é para isso, para você ter esperança de que tem coisas muito maiores e muito melhores. E Deus não dá o fardo mais pesado do que a gente pode carregar. É só você ter fé. Exato. É isso Tá mesmo, é certo. isso aí. Muito obrigado, viu, minha querida? Imagina, Você, doutor, eu que ótima agradeço. live, tá? Muito Obrigada. obrigado. Os pacientes com certeza gostaram muito. E fica aí nosso compromisso de ter outra, né? Isso, tá bom. Tá joia, doutor. Então tá, joia. Obrigada. Um beijo. Outro, fiquem todos com Deus. Tchau, gente. Tchau, doutor. Bom, pessoal, chegamos agora no final da live, né? Eu gostaria de agradecer as várias mensagens que foram enviadas aqui. A gente está falando aqui, algumas eu consigo ler, outras não. Quem a gente não tiver conseguido responder, pode entrar em contato com a gente na clínica, que o que a gente puder ajudar, né? Eu vi que teve algumas pessoas que se dispuseram a ajudar os nossos pacientes, a trabalhar com a gente, a ajudar os pacientes. Nós estamos na clínica, é só entrar em contato com a gente, que a gente vai viabilizar qualquer trabalho que possa ajudar nossos pacientes. Gostaria de falar algumas perguntas que tiveram aqui sobre a clínica. O site da clínica é neoonco.com.br. Lá vocês podem ver quais convênios que a gente trabalha, horários, quais os profissionais médicos, os profissionais de suporte que tem na clínica. Então, fiquem à vontade, pode olhar, né? Lá na página da clínica e nas páginas do Facebook e do Instagram de todas as clínicas. Temos em Amparo, em Itu, em Salto, em Valinhos, né? Então, fiquem à vontade para vocês olharem. Bom, eu acho que chegou o nosso momento final aqui. Muito obrigado mais uma vez pela presença nessa live e até a próxima.